Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima, professor de ciência de vocês, e eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu fico mais uma vez muito feliz de vocês poderem deixar eu entrar na casa de vocês virtualmente, e hoje a gente não vai passar um assunto, né? Nós vamos fazer uma revisão, um exercício de fixação para a avaliação de vocês do segundo bimestre. Esse exercício de fixação, meus queridos alunos, já é justamente para que vocês possam absorver melhor o assunto que nós demos, que são os assuntos da unidade 3, né, que vai cair na avaliação de vocês. Tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. E aí eu quero mostrar para vocês aqui já na tela grande, né, esse exercício de fixação para avaliação de ciências segundo bimestre. Professor, né, Diane Marques, que é a professora do nono ano da parte da manhã, e professor Altino Lima, que sou eu, que sou o professor de ciências do nono ano da parte vespertino, da tarde. Tudo bem? E eu coloquei aqui algumas questões, 15 questões, para que a gente possa entender essas questões. Então, deixa eu logo colocar aqui a primeira questão. Desculpa aí, pessoal, porque eu estou ainda nessa fase de aprendizagem. Então, agora subiu. E aí eu quero ver se eu consigo descer ela um pouco aqui. Beleza, então aqui, ó. A primeira questão de cara, ela é funções inorgânicas, né? Variedade das substâncias, que nós estudamos, se não me falha a memória, o segundo assunto da unidade 3, né? Funções inorgânicas são aquelas que a gente fala de ácidos, bases, sais e... Não, desculpa, não é isso não. Eu estou equivocado. A primeira questão é ligações químicas, tá? Ligações químicas. Então, a primeira questão fala o seguinte, ó. Qual a substância que pode resultar da combinação química entre os átomos de magnésio, número atômico 12, para vocês, eu acho que vocês devem estar sabendo, se não estiverem sabendo, o Z maiúsculo significa número atômico, tá? Então, magnésio, o número atômico dele é o 12, e o nitrogênio, o número atômico é o 7. O que eles querem saber? Qual a substância que pode resultar da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio? O que eles querem saber aí, professor, meus queridos alunos, é se daí vai surgir uma ligação iônica ou se daí vai surgir uma ligação covalente. Professor, como é que eu vou descobrir? Aí vai aquela questão que eu falei para vocês lá no início, né? Metais com ametais fazem ligações iônicas, né? Metais com ametais fazem ligações iônicas, ametais com ametais e hidrogênio fazem ligações covalentes. Aí lembrem-se dos grupos ou famílias, né? Famílias 1A, família 2A, 3A, família 5, 6 e 7, né? Ok? Aí vocês vão entender e vão conseguir fazer essa ligação aí, que pode ser uma ligação iônica ou pode ser uma ligação covalente. Beleza? Tranquilo aí? A segunda questão, meus queridos alunos, né? Agora sim, essa segunda questão, sim, ela é das funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Ok? A segunda questão diz, explique o que é dissociação iônica. Se lembram disso? Dissociação iônica. Eu comentei lá logo no início para vocês, e aí eu vou passar uma breve
um breve exemplo sobre dissociação iônica. A gente comentou lá nas funções inorgânicas, e essa questão aí, ela está, se não me falha a memória, ela está lá em bases. Em bases. Então, quando vocês forem fazer essa questão, vocês vão lá em bases, que vocês vão descobrir o conteúdo, vamos dizer assim, definir o que é uma dissociação iônica. Mas eu já posso antecipar para vocês o seguinte: a gente sabe que os íons, né, os átomos, eles formam os íons, e aí os íons passam a ter cargas elétricas. Dissociação iônica, né, pode ser aí uma forma de, vamos dizer, de separação, né, entre íons. Então, vocês vão procurar saber sobre esse e definir o que é dissociação iônica. Mas nós fizemos um pequeno comentário quando a gente foi falar de bases, né, e sais e ácidos e óxidos, a gente comentou sobre isso aí. Então vão lá, procurem, é bem fácil, né, de responder essa questão. A terceira questão já entra a questão das ligações, né? Ligação iônica ou ligação covalente. E aqui fala o seguinte, olha: explique como ocorre a ligação iônica. E agora eu falei alguma coisa sobre isso, né? Como é que ocorre a ligação iônica? Aí a gente vai lembrar o que o professor falou para vocês sobre os metais e os ametais, né? Quem ganha elétrons e quem perde. Será que são eles que fazem ligação iônica? Ou será que são os ametais com ametais e o hidrogênio? Então, lembrem-se, né, do que o professor Altino falou para vocês. Vai ficar bem fácil de vocês responderem essa questão número 3. A questão número 4, meus queridos alunos, também é uma questão ligada a 3. Só que aqui fala o seguinte, ó: explique como ocorre a ligação covalente. Aí eu tenho que saber, né? Eu vou lá em ligações químicas, vou fazer um breve resumo, dar uma lida novamente. O professor ou a professora Diene explicou bem para a gente, então nós só vamos fazer uma breve absorver mais ainda, né, esse conteúdo. Ligação covalente, quem faz, né? Será que é os metais com ametais? Será que é os ametais com ametais e o hidrogênio? Então eu vou lá no livro, vou dar uma pesquisada, vou estudar um pouco mais. Esses exercícios, gente, são formas para que vocês estudem e aprendam muito mais esse exercício de fixação. É interessante que tenha ele, né? Antes das avaliações. Beleza? Tranquilo? A questão número 5, pessoal, fala o seguinte: eu explique o que é ionização. Vai entrar também na questão das funções inorgânicas. Íons, já está dizendo, né? Íons, ionização. O que significa, professor, isso? Né? Vão lá no livro, que a gente comentou também sobre isso. Então, já estou dando uma dica. Íons. Ionização tem a ver com íons. Será que os íons se unem? Ou os íons se desunem? Então, vão lá, procurem saber. Porque nós já explicamos, mas fica mais fácil vocês irem lá no livro e dar uma nova estudada no assunto, para que vocês possam descobrir e explicar o que é ionização. Tranquilo? A questão 6 fala o seguinte: explique o conceito de ácido. Esse foi uma das questões, um dos assuntos que mais nós conversamos, né, sobre funções inorgânicas. Então, eu acho assim que
professor não precisa mais falar nada sobre ácido, né? Acidez. Então eu já tenho certeza que logo vocês vão descobrir que ácido é uma substância, né? Vocês sabem que é uma substância, né? Então, o que acontece com essa substância? Dá o conceito dela, explica, para que a gente possa entender melhor o conceito de ácido, ok? Só sei dizer que o ácido produz alguma coisa, ele faz alguma coisa com que haja uma produção de alguma coisa. Então, vão lá descobrir o que é, né? Para que vocês absorvam melhor através dessas atividades. A questão 7, ligações químicas, né? Quais os elementos químicos das famílias na tabela periódica que fazem ligações iônicas? Eu comentei logo no início. Grupos ou famílias, né? Na tabela periódica. Grupos ou famílias, eles estão na vertical, na tabela periódica, né? Grupos, famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e os gases nobres, que são a família 8A. E eles não precisam de forma alguma, né, fazer ligações com outros elementos químicos, porque eles já são nobres. Eles já têm na sua camada de valência 8 elétrons na camada de valência, né? Eles já têm, então não precisa que eles se liguem. Então, quais os elementos químicos das famílias na tabela periódica que fazem ligações iônicas? Nós comentamos sobre isso, né, na sala de aula. A questão 8, ela já fala o seguinte, olha. Quais os elementos químicos das famílias na tabela periódica que fazem ligações covalentes? Fácil, professor, né? O senhor já explicou para a gente, a professora também. Então, tá fácil. Eu vou conseguir responder essas 7 a 8 na moleza, né? E, ao mesmo tempo, eu vou aprender muito mais. Tranquilo, gente? Tá dando para entender? Porque a gente sabe que no próximo vídeo que a gente fizer, que eu vou fazer, a gente já vai responder essas questões. Então, o professor está dando só dica, ele não está respondendo. Ele só está dando dica para que vocês possam armazenar essas dicas e ir em busca na tabela periódica dessas respostas. Ok? Tranquilo? Aí vem a questão 8, né? Na questão 8 nós já falamos. Vem a questão número 9. Explique o conceito de base. Base, funções inorgânicas, né? A gente sabe também que ela é uma substância. Então, algo acontece com ela para que ela possa produzir alguma coisa, né? Produzir cargas. Não sei se isso é uma carga negativa ou é uma carga positiva. Então, lá no livro, vocês vão relembrar o conceito de base, que é uma substância inorgânica. Faz parte aí das funções inorgânicas. Então, é o que eu posso falar para vocês, né? E aí vocês vão em busca. Tranquilo? Gente, a questão 10, olha só que beleza. O que são cátions? Lá em ligações químicas eu expliquei para vocês que os átomos, eles são neutros, né? Todo átomo é neutro. Por quê? Porque ele tem carga positiva e negativa. E essas cargas têm a mesma intensidade. Por isso, o átomo é neutro. Mas a partir do momento que eles se ligam entre si, né, eles formam íons. Íons, se lembram que eu falei isso? Aí eu preciso saber a formação desses íons. Se eles formam íons cátions, né? Como procede isso?
o que são os cátions. Então, está muito bem explicado sobre os cátions. Vocês já devem ter na ponta da língua a resposta, não é isso? Então, o professor não vai comentar mais sobre o que são cátions. A questão número 11, o que são ânions? Então, eu volto lá para o que eu falei para vocês. A mesma coisa eu falo. Os átomos vão se ligar, porque eles têm cargas neutras. Eles precisam se ligar para produzir cada um a sua própria carga. Quando eles se ligam, eles deixam de ser átomos e passam a ser chamados de íons. Né? Então, eu preciso saber, né, professor, qual é a carga positiva e qual é a carga negativa para que eu tenha a possibilidade de dizer, de responder o que são cátions e o que são ânions. Tranquilo? Não tem, dei várias dicas, né? E aí dessas dicas vocês puxem aí, absorvam aquilo que a gente já estudou, que o professor, né, e que a professora já passou para vocês. Tranquilaço, pessoal? Beleza mesmo? Tranquilo e calmo? Então tá bom. Então deixa eu... Explique o conceito de sal. Ah, professor, o sal que eu conheço é o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Beleza. Né? NaCl, sódio e cloro. O sódio e o cloro, quando eles fazem ligações, né? Eles formam essa substância que é o sal. Mas eu preciso saber, não é o que é somente o que é o sal. O que ele faz, o que ele transforma, né? De onde ele vem, quais foram os elementos químicos que se formaram para formar o sal, né? Então eu preciso saber de tudo isso aí, nessa questão número 12. Tranquilo, pessoal? Tá facinho, vocês sabem, né? A gente sabe que o sal é uma substância composta, porque é formada de dois elementos químicos, o sódio e o cloro, né? E aí eu preciso saber como ele foi formado. Se ele é um composto molecular, se ele é um composto iônico, né? Eu preciso saber de todos esses detalhes. Aí não é só dizer, sal, professor, o sal é aquilo que tem na cozinha e a gente coloca para temperar a comida. Não é isso que o professor quer saber, né? Na química não é isso. Na cozinha, beleza. Tranquilo, gente? Deu para entender bem aí? Então, eu quero que vocês me digam o conceito, a definição do sal, né? Como ele surgiu, tá? Para que possa ficar mais bem entendido. A questão número 13, pessoal. Qual a característica da fórmula molecular? Se lembra que nós comentamos lá em ligações químicas sobre os três tipos de fórmulas que tem na ligação covalente? Na ligação covalente existem 3 tipos de fórmulas. A fórmula que eu chamo de estrutura de Lewis, né? Se lembram disso? Que é a fórmula eletrônica ou de Lewis. A fórmula estrutural, que eu já expliquei para vocês também, e a fórmula molecular. O que eu quero aí é a característica da fórmula molecular. O que ela indica? Né? Os elementos, a forma que os elementos ficam nessa fórmula molecular. Ok? Tá facinho essa questão. Vão lá, né?
Façam as atividades de vocês com calma, sem pressa, bem feito, com a letra bem legível, as questões certinhas, sem erros, tá bom? Para que quando o professor for verificar, corrigir, perceba que está tudo certinho. E aí vocês fazendo as atividades, vocês estão absorvendo mais uma vez o conteúdo em si, né, que vocês estão estudando. Porque mais tarde, no ensino médio, vocês vão precisar desse conhecimento, dessa pequena prévia desses assuntos que nós estamos passando para vocês. Ah, professor, é uma pequena prévia só, no ensino médio é muito mais puxado? Sim, tem muito mais coisas a se aprender. Então, isso são etapas. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Então, são etapas que vocês vão aprendendo e aprendendo conhecimento muito mais. Beleza? Tranquilaço? Então, vamos aqui para a questão 14. A questão 14, ela fala o seguinte, ó. Quando se dá a formação de uma substância composta? Eu falei ainda agora há pouco, mas eu não vou repetir. Mas eu disse algo. Substância composta, né? Se ela é composta de mais de um elemento químico, tem alguma coisa a ver com isso. Porque a substância simples, ela é composta apenas de um elemento químico. Então, vocês prestem bastante atenção nas dicas que o professor Altino está passando para vocês, para que vocês possam entender melhor. Então, quando se dá a formação de uma substância composta? Quando é que ela se forma, essa substância passa a ser uma substância composta? Professor Altino, dê um exemplo de uma substância composta. Eu posso dar um exemplo. A água é uma substância composta, porque ela é formada, né, por hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, posso dizer que ela é uma substância composta. Então, quando se dá a formação dessa substância, professor, alunos queridos que estão aí olhando para mim nesse exato momento das suas casas, né? Mais uma vez eu quero agradecer por ter essa oportunidade única, né, de estar virtualmente. A gente teve que se adaptar com essa nova tecnologia, né? Infelizmente, devido a essa pandemia. Mas é isso. Nós, professores, vocês, alunos, a gente tem que estar preparado para esses tipos de mudanças, né, nas nossas vidas e na nossa vida educacional também. Ok? A questão 15, ela fala o seguinte, que é a última questão. Ela diz o seguinte: explique o conceito de óxido, que é a última substância inorgânica, né? Faz parte das funções inorgânicas que nós já estudamos. Conceito de óxido. Professor, que ajuda o senhor pode nos dar, assim, uma dica sobre óxido? O que eu posso falar, professor? Vocês podem falar, né, sobre a Revolução Industrial, que com o início do século XVIII na Inglaterra modificou o processo produtivo. Não, nada disso, né? Não pode falar nada disso. O que vocês podem falar sobre óxido, né, que também é um tipo de composto, né? Já posso dar uma dica, é um composto. E eu posso aí dizer para vocês que ele não é formado apenas por um tipo de elemento químico, né? Ele é um composto. Se ele é um composto, evidentemente, professor, ele não é formado por um único tipo de elemento químico. Porque se ele fosse formado
por um único tipo de elemento químico, só um, não era composto, ele era uma substância simples, mas ele é uma substância composta. Já é uma dica que eu estou dando para vocês. E outra coisa, uma outra dica, um desses elementos que fazem parte dos óxidos, ele é exclusivamente, esse elemento é exclusivo na tabela periódica, ele deve estar na família 4A. Ele deve ser um ametal. Ele está na família 4A. As substâncias que formam, né, a substância óxida, são dois elementos químicos, por isso eles são formados, são compostos químicos. O óxido é um composto químico, né? Então vocês já devem saber que um desses elementos, ele é exclusivo desse composto. Tem que ter ele. E aí a dica que eu dou é que esse cara, ele está lá na família 4A, da tabela periódica. Pelo menos é o que eu devo imaginar que seja. Ah, professor, mas o senhor se enganou, ele não está. Beleza. Mas é a dica que eu estou dando, né? Para que vocês façam o exercício de vocês aí, caprichado, bonito, para quando eu for corrigir, eu quero ver todos os exercícios brilhando. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessas 15 questões que eu estou colocando aqui para vocês, né? O próximo vídeo de vocês, a gente vai só corrigir. Poxa, professor, as dicas que o senhor deu para a gente, eu consegui. Poxa, bacana. Consegui responder. Beleza. Que ótimo, né? O professor aqui está aqui para isso, para ajudar vocês. Essa é a nossa função. Nossa função é passar o que a gente sabe, o pouquinho que eu sei, para vocês. Então, espero que vocês façam essas atividades, né, bem feitinha, tudo certinho. Não façam de qualquer jeito, porque vocês não vão absorver novamente o assunto, né, porque não é legal a gente pegar, eu vou fazer rápido, né, eu não quero perder meu tempo com isso. Percam, porque é um conhecimento que vocês estão ganhando. Percam tempo, sim, porque vai valer a pena. Eu digo para vocês que vale a pena. Ah, professor, mas eu não absorvi nada. Absorve. Mas lá na frente, quando te perguntarem, está aqui. Está aqui na memória. Às vezes a nossa memória ela só age quando vem a pergunta. Quando ela não vem, a memória fica ali quietinha. O cérebro só age quando vem a pergunta. Então, essa história de que a gente não absorve aquilo que a gente estuda é conversa. A gente absorve. Mas a gente também responde na hora certa. Acontece comigo. Então, eu espero que vocês possam fazer todos esses exercícios, essas 15 questões, todas corretas, certinhas, tá bom? Meus queridos, amados alunos do 9º ano, o professor Altino vai estar à disposição de vocês para qualquer dúvida dessas questões, tá bom? Estarei à disposição, meu WhatsApp vocês têm, nós temos um grupo, então é para que a gente possa interagir. Ok? Mais uma vez eu peço desculpas lá no início da aula, que eu falei que era funções inorgânicas e na verdade era ligações químicas, é porque ligações químicas puxa funções inorgânicas, né? Uma coisa se encaixa na outra. E aí a gente às vezes dá aquela ratadazinha, mas é normal na vida de um professor, na vida de um aluno, né? Tranquilo, gente? Quero agradecer a oportunidade de poder ter entrado na casa de vocês, né? Estou sentindo o cafezinho daqui com pão, é uma brincadeira. E que Deus possa abençoar vocês muito, muito, muito. Contem comigo, né? Para o que der e vier. Então, até mais. Um grande abraço
do professor Altino aqui para todos vocês do 9º ano. Tchau, gente. Um forte abraço aí para vocês.